Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Buffet de Casamentos. Eu sou José Antônio e nesse vídeo eu quero dividir com você o estudo de caso de uma festa de 1000 pessoas que eu fiz recentemente para uma empresa multinacional aqui da nossa cidade. Foi uma festa que a gente fez aqui no clube, um grande clube aqui da cidade, e que contou com a presença de quase 1.100 pessoas. Fomos contratados para fazer uma festa de 1000 pessoas e aí na hora aí chegou a quase 1.100 pessoas e que foram muito bem servidas pela nossa equipe. Então nesse vídeo, aliás, eu quero dividir com você um pouco do que é necessário nas preparações, no que antecede um grande evento desse. Uma festa dessa magnitude não pode ser tratada como uma festa normal, como um casamento de 200 pessoas ou 100 pessoas. É uma festa totalmente diferente e existe algumas coisas que eu quero dividir com você aqui, porque quem sabe aí num futuro próximo, você que está começando um buffet do zero, como eu comecei do absoluto zero, você também pode receber uma proposta de estar fazendo aí uma festa de 700 pessoas, 800, 900 e até 1000, como nós fizemos recentemente. Nós já fizemos em algumas outras ocasiões festas, casamentos de 700 pessoas, de 500, mas de 1000 pessoas realmente essa foi a primeira. E eu quero dividir com você o que eu fiz nessa festa para que tudo saísse certo. Inclusive, ganhamos até um certificado da empresa durante a semana posterior da festa, agradecendo os nossos serviços, tá? Mas você que não é inscrito no canal, se inscreva se você caiu nesse vídeo aqui a respeito de procurando alguma informação de buffet. Então se inscreva aqui no canal. Você que é inscrito, deixa o seu joinha aí, deixa o seu like para mim. E comenta depois do vídeo, comenta aqui embaixo o que você faria numa situação dessa. Se você aceitaria um orçamento aí, uma festa de 1000 pessoas, se você concordaria em participar de um orçamento desse, se você teria coragem de pegar uma festa dessa, como eu fiz e saiu muito bem servida. Tá bom então? Então vamos lá pro vídeo, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo e muito cansativo. Então continuando aqui, algumas coisas que é um estudo de caso realmente do que é necessário para formatar, para fazer uma festa de 1000 pessoas, tá? E alguns detalhes interessantes que você vai ver dentro desse estudo de caso que eu escrevi aqui, algumas coisas minuciosas que tem que ser feitas, alguns cuidados extremos que tem que ter. Tá, eu marquei aqui então, a primeira coisa que eu marquei na minha lista aqui é a quantidade de pessoas para trabalhar, tendo em vista o horário da festa. Então veja bem que além de ser uma festa de 1000 pessoas, tá? 1000 pessoas, foi no horário de almoço, quer dizer, uma grande dificuldade para fazer um casamento normal, uma festa normal, na hora do almoço. Imagina uma festa de 1000 pessoas para servir na hora do almoço. Terceiro agravante, numa sexta-feira. Qual a dificuldade de ser numa sexta-feira? A dificuldade é encontrar garçons para trabalhar numa festa dessa. Então esse foi o primeiro desafio que eu tive que administrar aqui no meu buffet. Eu já comecei a correr atrás desses garçons 10 dias antes da festa, em torno de 10 dias. Foi difícil realmente achar os melhores profissionais, porque eles estão trabalhando durante o dia em outras empresas, em seus respectivos serviços, porque a maioria dos garçons trabalham durante a semana e só fazem bico durante o sábado, domingo, nos buffets. Mas a festa foi na sexta e ainda não foi à noite, foi na hora do almoço. Como conseguir garçom? Então esse foi o meu primeiro desafio. O que eu fiz para conseguir garçom? Tive que pegar gente nova que estava começando, alguns que até nunca trabalharam de garçom, para suprir essa demanda que eu tive nesse dia e nesse horário. Algumas coisas foram feitas nas várias reuniões que eu fiz com a gerência do RH da empresa. Eu participei de várias reuniões com eles e eu coloquei algumas dificuldades que eu estava tendo para tentar favorecer e melhorar o serviço, tendo em vista o fato de eu não conseguir os 33 garçons que eu ia precisar para essa festa. Então nós amenizamos algumas coisas nos serviços para facilitar o buffet, tendo em vista a possibilidade, né? A gente já estava com a previsão de não conseguir todos os garçons, como de fato não conseguimos. O total de garçom para uma festa de 1000 pessoas seria de 33 a 35 garçom, tá? Nessa festa eu trabalhei com um total de 26 garçom.
Já já vou explicar para vocês como é que foi feito aqui. Tá, então, o primeiro desafio, o primeiro cuidado que eu tive que ter foi com a quantidade de garçom para servir no salão. Foi um desafio vencido através de postagem no Facebook. Eu postei que eu estava precisando de garçom para trabalhar. Tá? E um foi entrando em contato com o outro, eu acabei encontrando uns bons, acabei desenvolvendo umas pessoas naquele dia que está trabalhando comigo até hoje. Mas enfim, deu tudo certo. No final, consegui fechar a equipe. O segundo desafio que eu tive é um cuidado que a gente tem que ter quando tem uma festa dessa aí, é a quantidade de materiais que vai ser locado. Tá? Porque você sempre está ali, como eu ensino aqui no meu canal, estou sempre ensinando no Instagram também, orientando os meus alunos a alocarem material ao invés de comprar. Então, alugar prato, alugar copo, talheres, toalhas, bolachão, alugar tudo, não comprar. Só que uma coisa é você ir todo sábado lá no buffet que você aluga material e alugar 200 pratos, 200 copos, 200 facas, 200 suplá. Outra coisa é você ir lá e alugar 1000. Então pode ser que o cara não tenha, não que ele não tenha essa capacidade, mas ele tem outros eventos para atender. Festas particulares de pessoas que alugam material. Então há um risco de você não ter nesse fornecedor todos os materiais que você precisa para fazer essa festa. Então qual é o segredo? O que eu fiz aqui? Eu já corri bem antes. Falei com esse fornecedor, coisa de 2 meses antes. Falei, eu fui contratado para uma festa tal. E eu vou precisar de X pratos, X copos, tantos talheres. Tá? E ele, de fato, não ia ter tudo. Mas ele se responsabilizou para ele relocar de outros buffets. Fazer um ajuntamento lá no buffet dele e ele me atender. Parceria que a gente tem, que como eu sempre pego dele, ele fez questão de me atender. Então foi assim que eu resolvi a questão dos materiais, porque eu também teria que ver a respeito de horários de entrega. Conferência do material, é muito material, é necessário conferir lá na hora para ver se não está faltando prato, faltando copo, não só por faltar na hora de colocar nas mesas e servir os convidados, mas também na hora de devolver o material para não ter que pagar um custo muito alto. De repente veio faltando 50 pratos, porque contaram errado, você tem que pagar 50 pratos depois na hora do cara conferir lá, tá? Então, o segundo desafio foi esse, os materiais. Eu consegui resolver tudo com antecedência, tá? Isso é importante, tem que fazer uma lista minuciosa dos materiais, imaginando a pessoa sentada na mesa. Bom, a pessoa sentada na mesa vai precisar de um prato, de um garfo, de uma faca, de um copo, de um guardanapo para enxugar a boca, para limpar a boca, disso, de ir listando tudo. Aí você faz vezes 1000 pessoas. Tá? Então eu resolvi esse aspecto do material correndo bem antes e consegui com um fornecedor só. A logística de entrega foi combinada, foram várias viagens de perua que ele fez e eu estava lá para receber o material junto com os funcionários meus, conferindo tudo e organizando. Tá? O terceiro item nesse estudo de caso nosso aqui é o horário que seria necessário estar no salão para começar a fazer as comidas. Tendo em vista que era um almoço e que estava marcado para me servir esse almoço para 1000 pessoas, meio-dia, tá? Então foi necessário fazer uma reunião com as minhas cozinheiras, com o meu churrasqueiro e chegamos num combinado que seria interessante a gente ir 4 horas da manhã lá para o salão. Não foi necessário ir muito mais cedo do que isso, tá? Então, às 4 horas da manhã, nós fomos para o salão, começamos a fazer as comidas, começou a assar a carne, que foi um cardápio de churrasco, e deu tudo certo. Quando era 10 horas da manhã, já estava terminando de fazer o arroz, as carnes estavam tudo assada, armazenada, guardada já, pronta para ir para o aparador. Então, veja que foi um serviço muito rápido, deu tudo super certo, 10 horas, 11 horas, estava tudo pronto, tudo preparado para meio-dia servir, e acabou atrasando um pouco, acabou que nem serviu o aparador meio-dia, foi servir, já era quase 1 hora da tarde, tá? Então, quando você tiver uma festa muito grande, é necessário verificar, e principalmente se for almoço, que você tem que ir bem cedo para a cozinha, para deixar os produtos, os alimentos, para deixar as comidas todas prontas a tempo dos convidados se servir, tá? Outra coisa que eu tive que ter muito cuidado foi a quantidade de cozinheiras que eu ia colocar numa festa de 1000 pessoas. A primeira coisa que você tem que fazer quando você tem uma festa muito grande pela frente, é conversar com as suas cozinheiras e ver a capacidade e a segurança que elas mesmas
te passo a respeito daquele evento e baseado naquele cardápio, baseado naquele horário, tá? Que vai ser servido. E eu conversei com as minhas cozinheiras, eu tenho 2 cozinheiras fixas aqui, eu tenho minha esposa que é a chefe da cozinha, tá? Não é chefe de cozinha formada, mas é a chefe da cozinha. É como se fosse uma chefe de cozinha, porque sabe de tudo. Nós conversamos, nós 3, eu, a minha esposa e as minhas 2 cozinheiras, e perguntamos quantas cozinheiras a gente precisa. Foi onde nós chegamos no seguinte horário, que se elas fossem só elas 2, mais uma boa auxiliar, e se fôssemos às 4 horas da manhã, elas garantiram, baseado no cardápio que eu passei para elas, que elas conseguiam fazer até meio-dia e deixar tudo pronto. Então aqui eu não tive a necessidade de aumentar muita gente na cozinha. Então perceba que numa festa de 200 pessoas, eu coloco essas 2 cozinheiras para trabalhar. E nenhuma de 1000, de repente você pode pensar, bom, se em 200 pessoas ele coloca 2 cozinheiras, 1000 pessoas vai colocar 10 cozinheiras, porque é 5 vezes mais. Não. Então observe que de 200 pessoas eu coloco 2 cozinheiras, numa de 1000 pessoas eu coloquei as mesmas 2 cozinheiras e uma boa auxiliar. E deu super certo, o serviço fluiu, dava gosto de ver como que elas prepararam tudo certinho, tudo na sequência, e 11 horas da manhã estava tudo pronto, preparado e quente para ser consumido, tá? Então eu trabalhei com 2 cozinheiras e uma auxiliar e deu super certo. Então não precisa você sair correndo quando você tiver uma festa grande e ficar dobrando o número de equipe baseado no número de convidados. Não, várias coisas têm que ser levadas em consideração. Horário, qual é o cardápio que vai ser servido, qual é a habilidade das cozinheiras, tá? Qual é a segurança que ela passa para você na hora que você vai fazer uma reunião. O fato é, você sempre precisa de pessoas para participar com você nas decisões. E nessas decisões de horário, grau de dificuldade de cardápio, quantas pessoas precisa, você precisa ouvir a sua equipe, só que você não pode esquecer que o gerente, o administrador é você. Você tem que ouvir, mas perceber se nessa reunião elas estão passando segurança para você. Porque como você tem autoridade, você é o dono, pode ser que na reunião elas com medo, pode falar, não, a gente dá conta sim, só que você tem que ter a percepção. Você precisa ter percepção se elas estão passando segurança naquilo, ou estão falando só com medo. Se você perceber que é puro medo, você tem que colocar gente a mais para ajudar. Agora, se você sentir segurança, como eu sinto aqui com as minhas cozinheiras, você pode tranquilamente confiar que vai dar tudo certo como deu, tá? O 5º item que eu marquei aqui, ó, quantidade de churrasqueiro. Mesma situação, numa festa de 200 pessoas eu coloco um churrasqueiro. Ele sempre dá conta de fazer tudo sozinho, 250 pessoas, tranquilamente. Só que era uma festa de 1000 pessoas e ia ser servido na hora do almoço. Conversando com ele, ele me disse que era necessário contratar apenas mais um churrasqueiro bom como ele, porque isso é importante. O churrasqueiro tinha que ser um churrasqueiro bom, profissional, e mais 2 auxiliar. Então observe que eu trabalhei com 2 churrasqueiros e 2 auxiliar. Os 2 auxiliares iam espetando as carnes, a linguiça, a coxinha de frango, e os 2 churrasqueiros iam botando para quebrar na churrasqueira, tá? E deu super certo. 10h30 da manhã, por aí, eles terminaram de assar tudo, e tinha até picanha para diretoria, tinha umas coisas diferenciadas que a gente fez apenas para diretoria, eles fizeram super bem e deu certo. Tá? Então perceba que eu não fui dobrando, triplicando a quantidade de churrasqueira. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com eles, senti a segurança deles e deu super certo. Outra coisa que você tem que ter cuidado aqui, foi um dos cuidados que eu tive também, foi locais para armazenar as comidas prontas. Tá? Então perceba que é bastante coisinha para você cuidar. Aqui durante a semana eu estava conversando com a minha esposa e falei como é que a gente vai armazenar esse monte de arroz que vai sendo cozido, pronto. Então não é uma festinha de 200 pessoas, 150, que você faz o arroz ali quase perto da hora de ir para o aparador, já fica na panela mesmo, da panela você tira, já coloca no richô e leva no aparador. Não. Porque as cozinheiras foram 4 horas da manhã no salão, elas de manhãzinha já começaram a cozinhar arroz. Porque era arroz para 1000 pessoas, não dá para sair de uma vez ali da cozinha para 1000 pessoas e ir no aparador. Isso tem que ir sendo feito antes, só que tem que ir quente para o aparador. Então a nossa decisão foi alugar de outro buffet caixas térmicas, plástica, própria para colocar alimento, né? As caixas que usa só para isso, não é para pôr bebida. Colocamos papel alumínio nessas caixas e fomos fazendo o arroz de manhã, a mandioca, as coisas que não dava para deixar em panela, e fomos colocando nessas caixas térmicas grandes, tá? Acho que eu aluguei 2 caixas térmicas só, pequena, não foi nem muito grande, coisa pequena assim que dá para pegar na mão,
E foi o suficiente. A gente foi colocando os arroz ali e os últimos pacotes de arroz foi ficando na própria panela, que era a última cozida que estava saindo. E deu super certo, funcionou. O arroz foi quente para o aparador. As mandiocas a gente conseguiu deixar na panela mesmo e funcionou muito bem. Então, quando você tiver uma festa grande aí, é importante você saber que você vai ter que ter locais para armazenar as comidas e as carnes prontas, tá? As carnes foi a mesma coisa, caixa térmica, só que aqui no meu caso, as carnes assadas, eu vou colocando ela num saco térmico próprio para carne assada. Eu dou um nó no saco, eu deixo um espaço em cima do saco, eu não encho muito, dou um nó e ainda coloco dentro do isopor e lacro o isopor. A hora que você abre, a carne tá pelando, tá? E foi assim que funcionou nessa festa de 1000 pessoas. Outra coisa interessante que você tem que cuidar, isso aqui é onde muita gente, muito dono de buffet iniciante se perde quando vai fazer uma festa muito grande, que é a distribuição dos garçons no salão. Muita gente, eu já tem até dono de buffet falar para mim, iniciante falar que não jamais ia pegar uma festa de 1000 pessoas ou uma festa muito grande, porque como é que você solta esses garçons num salão com 1000 pessoas? Esses garçons vai ficar louco, correndo cada um para um lado. Tem gente que faz a seguinte forma, ó, 6 garçons na cerveja, 6 no refrigerante, 6 na água. Só que esses caras têm que correr o salão inteiro servindo 1000 pessoas. Imagina a loucura que é isso. Então eu vou te mostrar aqui, eu montei uma planilhinha aqui, o que eu fiz. E basicamente você dividir o salão, numa festa de 1000 pessoas, eu dividi em 4 setores de mais ou menos 250 pessoas cada um. A divisão é feita visualmente mesmo, você mostra determinado lugar no salão, fala, ó, você vai cuidar daquele canto ali, daquela mesa até aquela mesa lá, você daquela ali até aquele sofá que tá lá no fundo. Você divide meio no olho assim, como se fosse 4 festas de 250 pessoas. E você cata aquela quantidade de garçom e aloca, por exemplo, você vai ficar nesse canto aqui da festa, você vai ficar nesse canto, você vai ficar nesse canto e você nesse outro canto, cantinho aqui, cadê? Nesse outro cantinho aqui, tá? Aí o garçom sabe que ele tá servindo uma festa de 250 pessoas, não de 1000. Porque até na própria cabeça dos garçons, eles ficam perturbados. Meu Deus, tô servindo uma festa de 1000 pessoas. A hora que você tira isso da cabeça dele e fala, não, vocês 6 ou 7 aqui, ou 5, estão servindo uma festa de 250 pessoas. Esse setor aqui que é o seu setor. Esquece o resto. E aí, dentro desse setor, você vai colocar ó, quem vai servir cerveja, quem vai servir guaraná, quem vai servir água mineral, quem vai servir suco, se tiver, quem vai servir as outras coisas. Só que você divide em 4 festas de 250 pessoas dentro do salão. E divide as equipes. E a cada 2 equipes dessa eu coloquei uma pessoa para tomar conta de 2 equipes. Então o salão ficou dividido, ficou muito bem servido cada setor, porque cada garçom sabia o setor que ele tinha que servir. É assim que você tem que fazer quando você tiver uma festa muito grande. Você não pode soltar os garçons igual gado Nelore correndo louco dentro do salão. Porque eles ficam perdidos, não dá tempo do cara. O cara que está servindo cerveja correr o salão inteiro. Não tem como, não funciona. Você tem que dividir o salão por setores. E em cada setor você colocar uma equipe. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu fiz lá. Tá? Ver se eu consigo dividir a tela com vocês aqui. Foi mais ou menos essa divisão aí, ó. Eu deixei pintadinho aí para vocês verem. O salão aqui, ó. Como se fosse esse salão aqui. Aqui tem 1000 pessoas dentro desse salão. Então aqui é o setor 1. Eu tinha 5 garçons servindo aqui. Eu vou te falar por que já, porque só 5. Aqui eu tinha 5. No setor 2. Estava bem dividido, dava para ver até visualmente. Parecia que a divisão na montagem do salão foi feita de propósito. E aqui eu tinha o setor 3 e o setor 4. Então os garçons se preocupavam em servir o seu setor. Tá? Eles pegavam a bebida, as coisas que tinham que servir, cada um vinha para o seu setor e ficava muito bem servido. Tá? E nesses 2 setores aqui, cada um desses setores eu deixei um garçom responsável. Então um cara era responsável por essas 2 equipes para soltar o serviço, o outro cara era responsável por essas outras 2 equipes para soltar o serviço. E eu ficava na gerência geral. Tá? Aqui eu montei os aparadores na frente, eu montei 6 aparadores nessa festa. Então a quantidade de mais ou menos 170 pessoas em cada fila. Tá? Aparador 1, aparador 2, 3, 4 até o 6, não tem nada a ver com o setor aqui, tá? Porque na hora de montar a fila, montou-se 6 filas enormes de mais ou menos 150, 160 pessoas cada uma. Algumas mais, algumas menos, de acordo com o pessoal sentir necessidade de entrar em cada fila. E a gente gerou aí 6 filas rápidas de no máximo 20 minutos. Eu consegui servir uma festa de 1000 pessoas.
E aqui era o palco, tá? Foi assim que funcionou aqui o nosso serviço. Voltando aqui na tela cheia. Então foi assim que eu fiz para servir essa festa de 1000 pessoas com os garçons dentro do salão. Tudo, cada um no seu setor, dividido certinho. A quantidade de aparadores eu já falei, eu coloquei 6 aparadores, porque você coloca... Se eu vou dividir 1000 pessoas, dividir por 6, deu mais ou menos 166 pessoas em cada fila. Isso foi combinado antes com o RH, tá? É uma preocupação deles também na empresa. Quantas pessoas ia dar na fila? Essa fila ia ficar muito grande. Se eu ia montar um aparador só, eu falei, não, imagina montar um aparador só de uma fila de 1000 pessoas. O pessoal não espera, ia ser uma loucura, né? Então nós montamos 6 aparadores. Uma fila de 160 pessoas é coisa de 20 minutos, foi rapidinho. Em 30 minutos, o salão inteiro tinha comido já. Tava todo mundo, aliás, tinha tirado a comida. Tava todo mundo sentado e almoçando. Algumas pessoas repetiram. E teve muitas entradinhas antes. E funcionou muito bem os 6 aparadores, tá? É importante, quando você for fazer uma festa grande dessa, você dividir a quantidade de convidados para que dê mais ou menos 150, 160 pessoas no máximo numa fila. Não pode passar disso, senão a fila fica muito grande e demorada. E as pessoas começam a reclamar, tá? Outra coisa aqui, ó, mudança nas garrafas de bebidas para favorecer o serviço. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu tinha uma dificuldade, e essa dificuldade ela já era prevista, uma dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar devido ao horário e o dia da festa, que foi no meio da semana, numa sexta-feira, aliás, no fim da semana, mas numa sexta-feira, que é dia útil de quem está trabalhando, ainda o pessoal ainda está trabalhando, os garçons. Então, como eu tinha essa dificuldade, eu já combinei com o RH, eles já tinham até fechado a bebida num depósito, no Serve Festa, e nós fizemos algumas mudanças baseadas na minha visão como dono de buffet e no grau de dificuldade que eu ia ter para servir todas essas bebidas, que seria Guaraná de 2 litros e Coca-Cola de 2 litros. O garçom tinha que ir com essas bebidas na mão e dosar para o convidado lá na mesa. Então imagina 1000 pessoas, o garçom servindo, copo por copo. Tudo bem, cada um no seu setor, mas o garçom ali servindo. Então nós mudamos isso, as garrafas de refrigerante de 2 litros para garrafas PET de 1 litro. Isso favoreceu o serviço. Porque o garçom ia na mesa com a bandeja cheia de garrafa de refrigerante, com as garrafinhas já deitadas na bandeja. Então não corria o risco das garrafas de pé para cair. Além de colocar deitada, ele pode colocar uma quantidade maior de garrafinha. E os garçons simplesmente iam passando nas mesas de forma muito rápida e deixando uma garrafinha de 1 litro em cada mesa. Lembrando que eram a maioria não, todas as mesas eram mesa de 8 pessoas. Então uma garrafinha de 1 litro, ao invés de ficar dosando com a jarra ou com aquele suporte de refrigerante, nós ia passando muito rapidamente, deixando uma garrafinha por mesa. Imagina quantas mesas um garçom com a bandeja cheia não consegue servir assim. É muito rápido, então isso fluiu o serviço. O RH da empresa aceitou essa minha solicitação. Para ele saiu até mais barato, parece que a bebida. E para mim fluiu muito melhor o serviço, que os garçons só iam soltando nas garrafinhas e depois na volta só ia pegando as garrafinhas vazias para jogar no lixo. Isso aconteceu com a Coca-Cola e com a Guaraná. A água mineral já era de garrafinha, então era só deixar nas mesas. Outra coisa que ia ter na festa ia ser cerveja. Cerveja aquela Romarinho, barrigudinha, cada um fala um nome aí, aquela garrafinha pequenininha. Isso ia ser muito difícil servir num salão de 1000 pessoas, mesmo com o salão sendo dividido por setor, tá? Porque o garçom ia pegar aqui, encher a bandeja, até ele chegar lá no fundo, no setor dele, ele ia ter que atravessar o setor dos outros garçons. Isso ia gerar confusão, as pessoas iam querer pegar cerveja porque era limitada em apenas 2 ou 3 garrafas, não me lembro, por pessoa. E os colaboradores da empresa, era uma confraternização, os colaboradores tinham as fichinhas. Então imagina isso lá no salão, dando uma fichinha pro garçom, o garçom pegar a fichinha e lá no fundo, no Serve Festa, no buffet, pegar a cerveja. A hora que o garçom voltasse pro salão, ele ia esquecer quem que é essa pessoa. Então, além do grau de dificuldade para andar com essa cerveja dentro do salão, o risco de quebra, o risco do garçom não saber quem era a pessoa que pediu. Então, eu trouxe isso a meu favor, pelo fato de eu estar com menos garçom. Eu combinei com eles de que a cerveja em si, nós não íamos servir no salão. O pessoal ia ter que levantar, vir, fazer uma fila. Eu ia montar 2 bar, um no lado direito e um no lado esquerdo do salão. E em cada um desse bar eu deixei 2 pessoas ali dentro do balcão, simplesmente entregando cerveja para quem vinha com a fichinha. Ou seja, o buffet não precisou servir cerveja lá no salão. Onde eu ia precisar de mais de 10 garçons praticamente para servir só cerveja, com apenas 4 eu resolvi o serviço.
tá? Então esse foi um ponto fundamental também, uma decisão pensada, uma decisão analisada que deu super certo. Então perceba que foram muitas coisas estudadas para realizar uma festa de 1.000 pessoas. Não foi simplesmente vou lá para fazer. Nós analisamos, estudamos cada ponto, entrega de materiais, se ia ter o material, onde armazenar as comidas, o horário que tinha que começar, como que os garçons iam trabalhar no salão, tá? Eu dividi tudo certinho. Então fiz essas mudanças no serviço, tanto no refrigerante quanto na cerveja, para favorecer o serviço e a falta de garçom em si não gerar tanto impacto ali no salão na hora do serviço. Outra coisa que eu fiz para adiantar o serviço, tendo em vista que a festa era muito cedo, era na hora do almoço, os itens de entradinha, as entradinhas em si, pãozinho com vinagrete que teve de entrada e batatinha em conserva, eu já deixei na mesa. Então os meus garçons, na verdade eu comecei a montar o salão na sexta-feira, tá? No sábado eu combinei para que os meus garçons 8 horas da manhã tivesse tudo lá, o salão já estava praticamente todo montado. Então 8 horas da manhã os meus garçons já estavam no salão, nós começamos a colocar pãozinho com vinagrete na mesa e as batatinhas em conserva. Os convidados chegaram no salão por volta de 10 horas, porque ia ter uma reunião com a diretoria lá antes. Quando esse pessoal chegou, essas entradinhas já estavam na mesa, era uma coisa que eu não precisava correr, eu simplesmente precisava começar a servir na hora que fosse a bebida mesmo. Pode liberar a bebida. Aí ia com as guaraná na mesa, praticamente só guaraná e água nas mesas, porque a cerveja o pessoal ia pegar lá no Servifest e tinha horário para pegar ainda, não era a qualquer momento, era depois do almoço, tá? Uma outra coisa que o item 11, ó, para mim não ter que levar 1.000 cadeiras de ferro, até porque eu não tenho essa quantidade de cadeira, eu ia ter que alugar cadeira de outro buffet, repassar o custo para a empresa. Isso ia ficar pesado para os garçons carregar, ia gerar caminhão parado lá na frente de um clube, é difícil estacionar. Então eu pensei em todos esses detalhes, caminhão lá parado, descarregando cadeira. Eu também ia ter que parar o meu ônibus lá, então quanto mais veículo grande tivesse lá na frente, ia me atrapalhar parar o meu ônibus lá também para descarregar as minhas coisas. Então eu já pensei nesse detalhe tudo e convenci o pessoal a alugar cadeiras de plástico deste mesmo Servifest onde eles compraram a bebida. Eu entrei na jogada e eu mesmo intermediei a negociação. Eu entrei em contato com o Servifesta, falei que a decisão da compra de bebida estava na minha mão, estava mesmo. O pessoal perguntou para mim onde comprar. E eu falei, ó, vai ser uma compra de bebida que vai passar de 20 mil reais, e passou, tá? O que vocês conseguem fazer para mim nas cadeiras de plástico? Que custa X, mas tem como você ceder e tal. Eu sei que eles não iam ceder de graça. Só que caiu mais de 50% o valor da locação das cadeiras de plástico. Cadeiras e mesa. Eu só tive que levar bolachão e toalha. Aquelas pranchas redondas para colocar em cima e as toalhas. Então eu consegui com desconto de mais de 50% na locação das cadeiras de plástico e das mesas, porque eu consegui também fazer o cliente comprar a bebida desse Servifesta, que é um parceiro meu aqui. Então tudo isso foi pensado. Cadeira de plástico é leve, os garçons carregar. O garçom consegue carregar 10 cadeiras de plástico. É aquelas umas que não tem o apoio de braço. É só o assento, o encosto mesmo. Então, qualquer garçom consegue carregar 10 cadeiras dessa aí, brincando rapidinho, para desmontar rapidinho o salão, encostar no canto e não tem que levar embora depois, porque o Servifesta vai lá buscar. Então, eu tive que cuidar desse detalhe também, da locação das cadeiras, porque é responsabilidade do buffet, tá? Então, foi mais um ponto positivo pra gente, para facilitar o serviço. Porque quando eu tava com uma demanda numa festa dessa na minha frente, eu tive que pensar em coisas diferentes, porque é uma festa diferente, então eu tinha que ter atitudes diferentes para conseguir atender essa festa. E funcionou, deu super certo também. A logística, eu tive que pensar na logística devido ser um clube. É um clube muito movimentado, o trânsito ali na frente é complicado, para carro toda hora, tem fluxo de pessoas entrando e saindo, então eu tive que fazer horários diferenciados. E de manhãzinha lá, de madrugada, para descarregar o meu ônibus, que embora eu aluguei muito material, mas eu tenho muita coisa para levar: fogão, caixa térmica, freezer, geladeira, as panelas que eu uso na cozinha, algumas copos e taças que eu tive que levar para as diretorias, mesas de vidro do meu buffet que eu montei para a diretoria também, tá? Então, você tiver uma festa grande dessa, esses detalhes como, por exemplo, logística, hora de descarregamento, visualizar se não tem horário de pico no trânsito ali na frente, você não vai conseguir estacionar. Tudo isso tem que ser visto, não é só a festa em si lá dentro do salão. A parada lá na rua, onde você precisa parar para descarregar, também tem que ser observado, tá? Então eu tive que observar a respeito da logística.
E por último aqui, para a gente finalizar esse vídeo, a geração de caixa para mim custear o evento. Então você percebe que às vezes você pega uma festa, principalmente festa empresarial como essa, tem muitas empresas, cada um tem uma regra de recebimento no seu buffet, mas a maioria das empresas, principalmente empresa grande como essa, multinacional, eles querem pagar depois da festa. A maioria, você vai lá, faz uma festa, eu faço muito festa assim para empresas aqui na minha cidade, só que são festas de 100 pessoas, de 200 pessoas, onde eu vou lá, presto o serviço, a empresa já é famosa na cidade, conhecida, todo ano faz festa comigo, e depois eu emito uma nota, vai para o faturamento, vai para o financeiro da empresa, e eles, 10 dias depois ou um mês depois, faz o pagamento para a gente sem nenhum problema, se você tiver caixa para fazer, senão você negocia antes. Nesse caso aqui, não. Era uma festa de 1.000 pessoas e eu precisava de dinheiro para fazer a festa. Eu precisava desse dinheiro para fazer a festa rodar. Porque eu não tinha caixa para comprar tudo isso de suprimentos, pagar tudo isso de garçom. Então eu conversei com a equipe, fiz uma reunião e disse que eu precisava... Com a equipe não, com a empresa, na verdade. Que eu precisava receber tudo antes. Tá? Eles já conhecem meu trabalho, sabia que eu ia fazer uma boa entrega, mas que eu precisaria receber tudo antes. 50% quando eles fecharam o contrato e os outros 50% 10 dias antes da festa que eles iam confirmar se ia ter um aumento de convidados ou se diminuir. E na verdade aumentou quase 100 pessoas. Foi uma festa de 1.080 pessoas mais ou menos, tá? Então eu recebi tudo antes. 50% eu recebi quando já assinaram o contrato. Eu levei lá o contrato assinado, tudo certinho. E quando faltou 10 dias para a festa, eles acertaram os outros 50%. Ou seja, eu fiz a festa tendo recebido 100% do valor. Isso é importante quando você vai pegar uma festa muito grande, tá? Então esse foi um estudo, uma análise, um estudo de caso, de coisas importantes que você precisa analisar, que eu analisei aqui para fazer essa festa de 1.000 pessoas, tá? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar e possa tirar o seu medo. Espero que você não tenha medo de pegar uma festa de 1.000 pessoas. Se aparecer, perceba, assista esse vídeo aqui e perceba que é só você se planejar antes, se programar e tudo acontece. Eu fiquei nessa festa aí praticamente assim, ó, de braço cruzado, porque tudo foi funcionando como um reloginho. A cozinha, a churrasqueira funcionou perfeito como um relógio. Os garçons, cada um no seu setor, fazendo tudo certinho e bonitinho, porque não tinha nenhum garçom lá servindo uma festa de 1.000 pessoas. Todos os garçons estavam servindo uma festa de 250 pessoas. Então o psicológico deles não ficou abalado, porque ele sabia que aquele cantinho é dele, tá? Eu não tive problema com fila, porque eu me programei e montei 6 aparadores. As filas foram rápidas. Eu já deixei delegado quem que ia ficar, as 2 garçonetes que ia ficar em cada aparador. Uma garçonete, aliás, que ia ficar em cada aparador. Eu já deixei direcionado quem seriam os garçons que ia ficar fazendo a reposição no aparador, porque na hora que o pessoal tá na fila, o serviço lá dentro do salão diminui um pouco, porque o pessoal tá tudo em pé na fila, então não tem necessidade de todos os garçons ficar lá servindo bebida. Então eu resgatei alguns desses garçons que estavam lá no salão, coloquei para fazer reposição no aparador, coloquei algumas garçonetes para servir ali o aparador, e funcionou e deu super certo. Tá bom? Então comenta aqui embaixo a respeito de uma festa de 1.000 pessoas. E aí, se aparecer uma festa de 1.000 pessoas aí no seu buffet, você vai pegar? O que você vai fazer? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Deixa o seu joinha, deixa o seu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.